Oi meninas, olha só que linda essa bolsa que eu trouxe hoje aqui para vocês. Ela ficou maravilhosa e vocês vão aprender o passo a passo dessa peça que ficou incrível. Eu vou deixar todos os materiais e o link aqui na descrição, é só vocês rolarem aqui para baixo e clicar que vai direto onde vocês conseguem comprar. Lembrando que para você que ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal e comenta também bastante aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Deixe suas sugestões e bora aprender a fazer essa peça que ficou maravilhosa. Então, para começar, nós vamos fazer aqui 20 correntinhas. Essa daqui vai ser a base da nossa bolsa. Nós vamos iniciar fazendo 20 correntinhas para dar início à nossa bolsa. Então, nós vamos trabalhando aqui 20 correntinhas. Terminei minhas 20 correntinhas. Agora, nós vamos voltar fazendo pontos baixos, né? Vou fazer mais uma aqui, olha. Mais uma correntinha. E aí, a gente volta fazendo pontos baixos. Nessa base, nós vamos trabalhar o ponto baixo dobrado. Então, aqui, ó, nós vamos trabalhar nas correntinhas 20 pontos baixos. Em toda ela. Vou fazer aqui até chegar aqui no final. Fiz os meus 20 pontos baixos e agora nós vamos começar a trabalhar os pontos baixos dobrado. Então, olha, eu fiz uma correntinha aqui, né? E agora eu vou voltar, olha. Aqui fiz a minha correntinha e eu volto trabalhando aqui essa primeira correntinha do ponto baixo com a de baixo. Tá vendo? Olha só. E agora, faço ponto baixo. Esse é o ponto baixo dobrado. Tá vendo? Eu pego essa alcinha aqui de cima, a primeira alcinha do ponto baixo, ó, a primeira alcinha aqui, olha, de trás, e com a de baixo. Esse comecinho, ele é um pouquinho chatinho da gente começar, mas dá pra fazer tranquilamente. A gente pega a alcinha, só ir vendo aqui certinho, pegando a alcinha certinha, né, correspondente com a de baixo, pro trabalho não ficar torto, né? Então, aí, nós vamos trabalhar pontos baixos, que vai ser o ponto baixo dobrado, pegando a alcinha de cima aqui do ponto baixo com a de baixo. E assim, nós vamos trabalhar toda a extensão aqui da nossa carreira. Olha só, esse é o nosso ponto baixo dobrado, tá? Então, nós vamos fazer assim toda a carreira aqui da nossa base. Pegando esse pontinho aqui com o de baixo, tá? Tomando cuidado para não errar os pontos até o final. Olha só, meninas, terminei aqui, olha. Minha primeira carreira de pontos baixos dobrado. Faço mais uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer novamente assim. E essa vai ser a nossa base. Nós vamos indo e voltando fazendo os pontos baixos dobrados, tá? Pegando essa primeira alcinha aqui do ponto com a alcinha de baixo. Meninas, esse comecinho, ele é um pouquinho puxadinho mesmo pra gente começar, mas conforme for aumentando aí a peça, for dando volume, fica mais fácil da gente conseguir até enxergar ali as alcinhas e também mais fácil pra gente ir
e ir crochetando. Se você tiver um ponto apertadinho assim como o meu, fica um pouquinho mais ali apertado, né, de você tecer os pontos. Mas se o seu ponto for um pouquinho mais largo, eu acredito que fique mais, tranquilo. Mas nada que vai impedir você de fazer aí a sua base. Olha só como que vai ficando nossos pontos baixos dobrados. Até o final, nós vamos trabalhar assim, pegando a alcinha de baixo e a alcinha de cima, tá bom? Olha só, aqui, olha, no finalzinho, cheguei aqui no meu último ponto, olha. Pegar as duas alcinhas, a de cima e a de baixo. Prestando bastante atenção para pegar alcinhas certas. Não pegar nenhuma alcinha torta ali, né, para ficar torto, né, o nosso trabalho. Então, nós vamos trabalhando assim, meninas, olha. Fiz mais uma correntinha e vou continuar aqui, ó, alcinha de cima, alcinha de baixo. Vai reparando que vai ficando mais fácil da gente tecer os pontos, conforme for aumentando a peça. Conforme a gente vai trabalhando, vai aumentando ali a nossa base e vai dando mais tranquilidade em tecer os pontos. Tá vendo como fica mais fácil da gente enxergar ali as duas alcinhas, a de cima e a de baixo? E esse ponto baixo dobrado, ele dá uma firmeza a mais, deixa a peça, vai deixar a nossa base ali da nossa bolsa mais resistente, né? Mais estruturada. Olha só. Então, vai ser assim, meninas, a nossa base. Nós vamos fazer esse ponto baixo dobrado, indo e voltando, né? Aqui, até chegar na altura aqui desejada da nossa base. Eu vou terminar aqui e venho mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, aqui eu já terminei, olha a nossa base. E eu contei aqui, deu 31 carreiras, né? Mas como é de ponto baixo dobrado, a gente dobra, né? Essa quantidade. Então, contando aqui, deu 31. E eu vou medir pra vocês, pra vocês verem aqui que deu esse tamanho, tá? Agora, nós vamos trabalhar toda a volta aqui do nosso trabalho, da nossa base, com o ponto baixíssimo. Então, eu terminei aqui, olha, já saindo, eu faço uma correntinha e vou trabalhar toda a volta aqui da nossa base com ponto baixíssimo. Olha só, pontos baixíssimos e nós vamos fazer em toda a volta aqui até chegar aqui, tá? Nessa ponta. Olha só, meninas, terminei aqui a nossa carreira de pontos baixos. Faço uma correntinha e aqui, olha, nós vamos trabalhar com a primeira alcinha do ponto baixo. Olha só, tá vendo? Só a primeira alcinha eu faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar novamente toda a volta aqui da nossa base, pegando só a primeira alcinha do ponto baixíssimo ali de base, tá? Trabalhando pontos baixos, olha só, pontos baixos, em toda a volta aqui, pegando só a alcinha, a primeira alcinha do ponto. Olha só, já terminei, olha como que fica. Pegando só a alcinha, a primeira alcinha do ponto de base. Então, aqui nós vamos trabalhar pontos baixos sobre ponto baixo e eu não faço aumento, nem... Eu só vou trabalhando, só vou
contornando aqui, fazendo pontos baixos. E a partir daqui, nós vamos trabalhar pegando as duas alcinhas do ponto baixo, do ponto de base, no caso, né? Aqui, olha, e nós vamos trabalhar assim, fazendo pontos baixos sobre ponto baixo, sem aumento nenhum. E olha só, eu pego as duas alcinhas do ponto de base, tá bom? Então, lembrando que aqui a gente, no começo, a primeira carreira, nós pegamos só a primeira alcinha do ponto. E agora, nós vamos seguir aqui até dar a altura da nossa bolsa, do ponto, pra gente começar a fazer o ponto, fantasia, a gente vai trabalhar só ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas do ponto de base. Então, assim, meninas, eu não faço aumento, não vai ter aumento aqui, né? A gente vai trabalhar simplesmente contornando toda aqui a volta da nossa peça com pontos baixos sobre ponto baixo. Olha só como que vai ficando. E assim, nós vamos contornar até da altura aqui da nossa peça, pra gente começar o ponto fantasia. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o ponto fantasia, olha. Eu fiz 3 correntinhas, né, 2 pra dar a altura do ponto meio alto e uma de espaço, tá? Aí, eu laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço o meu ponto meio alto. Faço uma correntinha de espaço, pulo o próximo ponto, vou pro próximo, faço meu ponto meio alto. Faço uma correntinha, laço o fio, pulo o próximo ponto, vou no próximo, faço meu ponto meio alto. Mais uma correntinha. Olha só, mais uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço o meu ponto meio alto. Mais uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, vou pro próximo e faço mais um ponto, mais uma correntinha de espaço, e assim vai ser o nosso ponto fantasia aqui, tá? Pula um ponto de base, faço um ponto meio alto, faço uma correntinha, e assim nós vamos fazer até chegar aqui novamente, tá? Nessa correntinha de espaço. Aí, aqui, ó, nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Aqui, ó, nessa alcinha, pula as duas, né? Na próxima alcinha que a gente fez, a gente fecha com ponto baixíssimo. E aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro de cada espaço desse. Então, olha, dentro de cada espaço desse, olha, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. E assim, toda a carreira, toda essa volta, vamos trabalhando 2 pontos em cada espaço desse aqui. Olha só, toda a volta, até chegar aqui 2 pontos dentro de cada espaço. Meninas, eu tô aqui finalizando já a segunda carreira do meu ponto fantasia. Então, depois que eu fiz lá a carreira de 2 pontos baixos em cada espacinho, eu fiz mais uma carreira do ponto fantasia, que é aquele que eu fiz o ponto meio alto pulando um ponto de base, tá? Então, eu fiz mais uma carreira dessa e agora eu vou fazer a segunda carreira de 2 pontos baixos dentro de cada espacinho desse, tá? Então, eu vou trabalhar aqui até chegar novamente os 2 pontos dentro de cada espacinho desse, tá? Olha só,
Eu tô fazendo aqui, ó, 2 pontos baixos em cada espacinho desse. Olha só. Então, aqui já na segunda carreira, nós trabalhamos novamente 2 pontos em cada espacinho desse, tá? Terminei aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar pontos baixos sobre ponto baixos, tá? Sem aumento, vai ser ponto sobre ponto. Nós vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. E essa daqui nós vamos trabalhar 7 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui, ó, toda a volta, fazendo pontinho sobre ponto, né? Contornando aqui, nós vamos fazer um total de 7 carreiras. Até dar a altura, para nós começarmos novamente o nosso ponto fantasia, tá? Então, vamos contornando até chegar aqui, 7 carreiras de pontos baixos sobre ponto baixo, tá? Até dar a altura aqui da nossa, pra gente começar novamente. Então, eu trabalhei aqui as 7 carreiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E deixa eu medir aqui pra vocês. Eu fiquei aqui mais ou menos com 5 centímetros, 4 centímetros e meio, tá? E agora, nós vamos começar a fazer novamente esse ponto aqui que nós fizemos, tá? Eu faço 3 correntinhas, né? Vou fazer 3 correntinhas, 2 para dar a altura do ponto meio alto e uma para dar o espaço do ponto que nós vamos pular. Então, aqui eu pulo esse, venho no próximo, faço meu ponto meio alto, fecho, faço mais uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo o próximo ponto, vou no outro, faço meu ponto meio alto, fecho, mais uma correntinha de espaço, e assim nós vamos fazendo novamente aquela ponto fantasia que nós fizemos, né? Pulo o ponto, faço meu ponto meio alto, fecho, faço uma correntinha de espaço, laço na agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço meu ponto meio alto, fecho, faço minha correntinha e assim sucessivamente, meninas, até fazer toda aqui a extensão dessa nossa carreira. Até chegar aqui, tá? Nessa correntinha. Agora, aqui nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Aqui na nossa terceira correntinha, ó, a gente fecha com ponto baixíssimo. E agora, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos dentro desse espaço aqui. Lembra que nós fizemos lá na outra parte? Trabalhamos 2 pontos dentro de cada ponto, de cada espacinho desses aqui, tá? Então, novamente, vamos trabalhar pontos baixos, 2 pontos baixos dentro de cada espaço até fazer toda aqui a nossa carreira. Olha só, vamos fazer até chegar aqui, 2 pontos dentro de cada espaço.
terminei. Olha só. Fiz aqui minha carreira de pontos baixos. Agora eu vou fazer mais uma carreira de pontos meio alto com um espaço de um ponto. Faço 3 correntinhas, 2 aqui para dar o ponto, a altura do ponto, né? A minha correntinha de espaço, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base e faço meu ponto meio alto, fecho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo um ponto, vou no próximo, faço meu ponto meio alto, fecho, faço uma correntinha, pulo o próximo ponto, faço ponto meio alto, fecho, e assim nós vamos fazer novamente até chegar aqui. Pulo o ponto, faço meu ponto meio alto, fecho, uma correntinha, laço na agulha, pulo o ponto meio alto, fecho, faço uma correntinha, laço o fio na agulha, pulo um ponto, faço o ponto meio alto, fecho, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço meu ponto meio alto e assim até chegar ao final da nossa carreira, meninas. Olha só, agora eu terminei aqui a nossa carreira, olha. E agora nós vamos trabalhar novamente os 2 pontos dentro desse espaço, né? Aqui eu fecho com ponto baixíssimo. E já começo a trabalhar novamente 2 pontos baixos dentro desses nossos espaços aqui, ó. E assim toda a carreira novamente de pontos baixos, trabalhando 2 pontos em cada espacinho desse da nossa carreira. Olha só, toda a carreira trabalhando aqui 2 pontos. Cheguei aqui no final, nós vamos trabalhar agora ponto sobre ponto. Faço uma correntinha, né? E vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Agora, novamente, fazendo toda a volta ali, trabalhando 7 carreiras, igual nós fizemos da outra vez. Então, aqui vai ser ponto sobre ponto, até a gente finalizar aqui a nossa peça. Olha só, vamos trabalhar aqui, olha, ponto sobre ponto, igual nós fizemos aqui, né, 7 carreiras. E aí, nós vamos trabalhar pontos baixos até finalizar a nossa peça, tá? Olha só. Vamos subir, vou subir e já venho mostrar pra vocês como que vai ficar essa parte aqui, igual essa nossa parte que nós fizemos da outra vez, tá? Vou terminar e já venho. Olha só, fiz novamente aqui 7 carreiras. Na verdade, acho que foram 8 carreiras aqui, ó, e aí a gente ficou aqui mais ou menos com 4,5, 5 centímetros de altura para finalizar aqui a nossa peça. Agora aqui nós fazemos um ponto baixíssimo, corto o fio, e aí agora nós vamos arrematar esse fio aqui por dentro dos pontos, olha. Vai passando com a ajuda da agulha aqui, ó, entre os pontos, e aí a gente vai escondendo esse fio até ele ficar bem escondidinho, e aí a gente arremata ele, corta, né? Ele, um pedacinho que ficar, e aí queima a pontinha. Tá? Aqui a gente corta e queima. E aí a nossa peça ficou assim.
Ela ficou aqui, olha, aproximadamente com 23 centímetros de altura. Para colocar a alça, meninas, eu vou colocar essa alça aqui, olha, que ela é de resina. Então, a gente vai trabalhar 12 correntinhas para fazer ali a alcinha que vai segurar a nossa alça. Vamos trabalhar 12 correntinhas e depois, indo e voltando, vamos fazer pontos baixos, tá? Fiz aqui minhas correntinhas, volto fazendo pontos baixos. Faço até o final da carreira. Olha só. Faço uma correntinha, viro o trabalho e novamente continuo trabalhando com pontos baixos sobre pontos baixos. Aqui nós vamos trabalhar 5 carreiras. Aqui eu já fiz. E nós vamos agora colocar essa alcinha, olha só. É só a gente costurar aqui com a ajuda da agulha de tapeceiro, né? A gente mede aqui, como eu já coloquei do outro lado, eu medi certinho no meio. Agora é só medir rente com o outro lado. E agora eu vou costurar com a ajuda de tapeceiro, da agulha de tapeceiro. Eu vou costurar com o próprio fio, né? Mede aqui certinho. E aí nós vem costurando. Deixa um pedacinho do fio, olha. Pra depois a gente arrematar. E aí, vamos costurando. Aqui, procura costurar bem certinho, né? Pra não ficar feio, né? Do lado de cá, parecendo muito marcada a costura, né? Olha só. Agora é só costurar. Arrematar aqui esse fio, olha. Fecha lá. E agora, a gente coloca a alça. Vamos colocar a alça. Agora que ficou bem preso. A gente vem com a alça e termina aqui de costurar, olha. Não tem segredo nessa costura aqui, é só a gente ir com bastante cuidado aqui de um lado, passar pro outro. E a gente vai costurando pra deixar uma costura, um acabamento bem legal.
Aqui, ó, como a gente deixou um pedaço do fio, a gente junta os dois aqui, olha. Passa entre os pontos, né, pra ficar um acabamento bem bonito. E aí a gente, junto com outro com outra parte do fio, a gente dá um nozinho aqui pra ficar bem, né, bem preso. E corta bem rente e queima essa parte. E aí a gente, com a ajuda da agulha, é só colocar aqui entre os pontos pra ficar escondidinho, né, não ficar aparecendo. E assim vai ficar bem preso e não vai escapar. E também não vai ficar aparecendo, né? Olha só como que fica bem legal. E assim ficou a nossa peça. Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer aí na casa de vocês. Olha só que linda. Lembrando que todos os materiais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só você descer um pouco, que vai ter aqui os materiais, juntamente com o link para você poder comprar os seus materiais e fazer essa peça que ficou maravilhosa. Lembrando que para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e comenta aqui nos comentários o que vocês estão achando. Um beijo e até o próximo vídeo.